A Mãe de Cristo. Há uma lei de psicologia religiosa que se verifica em todos os santos. Sua vida marial assume a forma de sua espiritualidade. Em Dom Marmion, apresenta-se na irradiação do mistério de Cristo. Cristocentrismo marial. Para ele, Maria é antes de tudo a mãe de Jesus, com a missão de formar-nos à sua imagem, mãe do Filho único e da multidão dos filhos de adoção, mãe do Cristo total. Enquanto muitas almas vão a Jesus por Maria, é a partir de Cristo que Dom Marmion se aproxima da mãe. Para caracterizar esse movimento típico de seu pensamento, não encontramos melhor fórmula do que falar em cristocentrismo marial. Nele, até no mistério de Maria, é Cristo que tudo atrai. Em suas notas íntimas, o jovem monge de Maredsous permite-lhe escapem algumas confidências raríssimas, mas por isso mesmo mais preciosas, sobre a sua intimidade marial. Ele próprio acentua energicamente a conexão dessa intimidade com o princípio básico de toda a sua vida espiritual. No dia da festa de Nossa Senhora das Dores e de Nossa Senhora da Piedade experimentei grande acréscimo de devoção para com a bem-aventurada Virgem Maria. A nossa perfeição mede-se pelo grau de semelhança com Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado em quem pus todas as minhas complacências. O amor e o respeito de Jesus pela mãe eram imensos, por conseguinte, devo procurar imitar Jesus nesse ponto. Isso é particularmente necessário para um sacerdote, que é outro Cristo, alter Christus. Apreendemos em plena luz o movimento de alma de Dom Columba, ele só tem um ideal, imitar Jesus. Portanto, quer aproximar-se da mãe de Jesus com os sentimentos de um outro Cristo. Mais tarde, para exprimir a lei básica dessa intimidade marial, achará uma fórmula que diz tudo em sua concisão. Devemos ser pela graça o que Jesus é por natureza, Filho de Deus e Filho de Maria. Deus só reconhecerá por seus verdadeiros filhos aqueles que, como Jesus, são filhos de Maria. Cristo, causa exemplar de nossa predestinação, deve ser o modelo de nossa filiação divina e de nossa filiação marial. Assim, toda a doutrina de Dom Marmion se acha reunida num ponto de síntese que prende sua concepção marial à intuição central, onde sua espiritualidade encontra a força de coesão e todo o seu relevo, o lugar dominador de Cristo no plano de Deus. Maternidade divina. Como no conjunto de sua obra, em Dom Marmion as perspectivas dogmáticas iluminam do alto todo o mistério de Maria. Nela, contempla sobretudo a Mãe de Deus. A seus olhos de teólogo, aí se oculta o segredo de todas as graças, de todos os privilégios de Maria, o princípio supremo da Mariologia. No seu ensino escolástico, insistia ele sobre o princípio fundamental. Eis dizia, o princípio básico em toda essa matéria. A maternidade divina de Maria, embora ulterior na ordem das realizações temporais, é a razão suprema, a fonte eminente de todas as graças, de todas as prerrogativas de Maria. Nela, tudo decorre daí. Admirava, na doutrina marial de São Tomás de Aquino, esse primado da maternidade divina. Meditara longamente os seus textos clássicos, aos quais volta com prazer. Há três coisas que, por um lado, tocam o infinito: a união hipostática, a maternidade divina, a nossa própria bem-aventurança. Deus nada pode realizar de maior. Segundo São Tomás, frisa ele, e impossível ao próprio Deus criar mais elevada dignidade. É a maior honra que ele poderia ter feito a Maria. Essa dignidade a eleva acima de todas as criaturas. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Onipotente fez em mim grandes coisas. Beatam me dissem homines gencrationes que fecit mihi magna que potens est. Por conseguinte, em Maria tudo se relaciona com a sua maternidade divina, fecho de abóbada de todas as suas grandezas. Por ocasião da Imaculada Conceição ou das outras festas litúrgicas, Dom Marmion não deixará de se referir todas as riquezas mariais a esse dogma primordial. Maria é Mãe de Deus, eis a maior de suas glórias, a primeira de suas prerrogativas. Eis porque ela é Imaculada. Convinha que essa bendita criatura, chamada a trazer nas suas castas entranhas o Filho do próprio Deus, não estivesse um só instante sob o poder do demônio. Maria, Mãe de Deus, não pode deixar de ser imaculada. Este fato decorre naturalmente daquele. No ápice de sua visão moral, resplandece esse primado da maternidade divina, iluminando todo o mistério da Mãe de Cristo. Os que duvidam da grandeza de Maria, jamais sondaram todo o conteúdo das palavras do Evangelho. Maria, da qual nasceu Jesus. Imaculada Conceição.
O primeiro dos dons divinos, o mais resplendente, em dependência dessa maternidade divina, foi a Imaculada Conceição. Em 1904, o cinquentenário da proclamação desse dogma deu origem a festas comemorativas em toda a catolicidade. Dom Marmion foi convidado a expor em Bruxelas esse grande privilégio marial. Como sempre, ele o fez à maneira de teólogo habituado a contemplar pelos mais altos cimos os mistérios cristãos. Dom Marmion conhecia bem a célebre passagem da Bula Inefabilis, de tão extraordinária densidade doutrinal, onde a Igreja nos revela a eleição eterna predestinando Maria, em virtude das predileções divinas, à dignidade suprema de Mãe do Filho de Deus, mais amada e, por conseguinte, mais cumulada da abundância de todas as graças que a universalidade das criaturas, indissociavelmente unida a Cristo num mesmo decreto de encarnação redentora, revestida de tal plenitude de inocência e de santidade, que nenhum pensamento exceto de Deus lhe pode medir a grandeza. De conformidade com esse ensinamento da Igreja, Dom Marmion comprazia-se em perscrutar esse mistério da Imaculada em suas eternas origens, na Trindade. Todos os benefícios da natureza e da graça que honramos nos santos, sua perfeição, seus milagres, suas graças pessoais, seus carismas extraordinários, tudo isso lhes brota de uma fonte única, a adorável Trindade. São Tiago Nolo recorda: todo dom perfeito descende do Pai das luzes. Como fariam exceção a essa regra a eminente grandeza e os privilégios de Maria? Não nela, tudo deriva dessa fonte essencial de toda graça e de toda santidade. Cristo, porém, permanece como o único mediador. Fiel ao pensamento da Igreja e conhecendo a susceptibilidade de nossos irmãos protestantes quanto a esse ponto capital, Dom Marmion tem o cuidado de relacionar esse privilégio excepcional de uma conceição imaculada com os méritos de Jesus Cristo, único Redentor do mundo. De fato, a Igreja nos ensina que esse privilégio de uma conceição imaculada foi conferido a Maria em previsão da morte de seu filho, ex morte filício e praevisa, assim como a salvação dos justos do Antigo Testamento dependia dos vindouros sofrimentos de Cristo. Que dom magnífico do Filho à própria mãe! É o primeiro fruto de sua paixão, a mais elevada prova de seu amor, um privilégio que ultrapassa toda a potência criada e é digno do próprio Filho de Deus. Com que maravilhado júbilo não depositou Jesus aos pés da mãe esse régio diadema, adquirido com o seu precioso sangue. E em retribuição, com que ternura, com que reconhecimento soube Maria corresponder a tão liberal amor, consagrando-se a amá-lo com todas as fibras do seu coração. Por belo que seja em si mesmo esse glorioso privilégio, permanece ordenado à glória de Cristo. Anuncia, qual aurora, a santidade perfeita daquele que é o sol de justiça. Antes de surgir no horizonte, o sol dá, como presságio de seu aparecimento, a irradiação de luz que doura as montanhas. Também o Altíssimo, antes de deixar o seio do Pai, prepara o tabernáculo destinado a recebê-lo durante 9 meses, por uma pureza toda imaculada que nem o mínimo labéu do pecado virá jamais empanar. Como imaginar o Filho de Deus, santo e inocente, a própria pureza no seio do Pai, nascendo na terra de uma mãe imaculada, embora com a mais leve mácula? Sanctificavit tabernaculum saum Altissimus. O Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Aquele a quem dizemos cada dia na missa: Tu solus sanctus, Jesus Christé, só vós sois santo, ó Jesus Cristo, não podia nascer e revestir-se de nossa natureza humana de pessoa, senão de um ser puro e imaculado. Com clareza e precisão, vai agora o teólogo analisar a natureza desse privilégio, primeiro sob o seu aspecto negativo, a isenção da mácula original, depois, sob o aspecto positivo, a incomparável plenitude de graça que eleva a Imaculada acima de todos os anjos e de todos os santos. Isto obriga a entrar, a título preliminar, na exposição do estado de inocência e da queda primitiva. Para compreender essa doutrina da Imaculada Conceição, devemos remontar até a origem da raça humana e considerar nossos primeiros pais no momento em que saíram das mãos do Criador, revestidos de inocência e de santidade. Pela desobediência de nossos primeiros pais, entrou-lhes na alma o pecado e com o pecado a morte. Mas aquele que impera aos ventos e ao mar, podia suspender, por seu verbo onipotente, a vaga dessa torrente de iniquidade. Proibiu-lhe tocasse a alma daquela a quem escolhera para mãe. Jamais, nem mesmo por um só instante, esteve Maria incluída entre os filhos da ira. Não foi atingida pelo pecado de Adão.
permaneceu pura e imaculada. Tota pustra esse o Maria. Sois toda bela, ó Maria, imácula original não há em vós. Por fulgurante que seja esse modo de preservação do pecado em Maria, o aspecto positivo de sua incomparável plenitude de graça merece, acima de tudo, prender-nos o olhar. Se queremos compreender a excelência do dom de Jesus à própria mãe, não devemos esquecer que esse privilégio da Imaculada Conceição não significa tão somente a isenção da mácula original, mas também, e sobretudo, a comunicação da graça, verdadeira participação da natureza divina. Estamos destinados a entrar em sociedade com a adorável Trindade, a contemplar Deus como Ele mesmo se contempla. A graça santificante nos torna capazes dessa elevação sublime. Reveste-nos, por assim dizer, de um vestido de justiça e de beleza que nos torna semelhantes a Deus. Eis porque cantamos nós no introito da festa, Maria alegra-se com grande júbilo, pois Deus a revestiu com as vestes de salvação e a envolveu com o manto da justiça. Gaudens gaudebo in domino. Esse vestido de justiça é a graça santificante que lhe adorna a alma desde o primeiro instante da sua conceição. Todavia, prossegue ela em seu cântico de louvor e de reconhecimento: cobriu-me com o manto da justiça, como esposa adornada com suas joias. Quais são essas joias? Inspirado pelo Espírito Santo, assim canta o salmista a magnificência do futuro Redentor: ultrapassais em formosura todos os filhos dos homens. A graça derramou-se nos vossos lábios, eis porque Deus vos abençoou para sempre. O cetro do vosso reino é um cetro de retidão. A rainha está de pé à vossa destra, em vestes de ouro, refulgentes de pedrarias. O rei é Jesus. E a rainha Maria. E o douto pregador explana as riquezas dessa insondável plenitude de graça, uma fé luminosa que lhe faz contemplar o Verbo eterno, o Filho unigênito do Pai, através de todos os mistérios de sua humanidade, uma esperança inflexível até na noite do Gólgota, um amor imenso, ilimitado, que lhe invade a alma e que dá ao mínimo de seus atos uma perfeição absoluta, um valor incomensurável. Todas essas graças, todos esses dons do Espírito Santo acompanham a sua Imaculada Conceição. A Trindade inteira comprazeu-se em cumular Maria de seus dons. E conclui Dom Marmion, num ímpeto de ação de graças: unamo-nos, pois, com ela para dizer: minha alma glorifica o Senhor, magnificai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Plenitude de graça. Não se deve procurar na doutrina de Dom Marmion uma exposição sistemática e completa da Mariologia. Como os padres da Igreja, ele trata de tal ou qual aspecto dos mistérios cristãos, de acordo com as exigências de seu cargo e de seu apostolado. Sem as festas do cinquentenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, não possuiríamos as belas páginas que nos conservaram o vibrante eco de seu pensamento pessoal sobre esse grande privilégio marial. Habitualmente, brevíssimas intuições, fugindo-lhe do coração ao sabor das circunstâncias e da improvisação, revelam-nos com que profundeza penetrara ele na alma de Maria. Nela, descobre-nos uma criatura excepcional, mais amada por Deus que todos os anjos e santos, simples e sublime em sua existência obscura como nos grandes atos de sua vida. Nada de pseudo-maravilhoso em sua concepção marial. Vê a Mãe de Deus passando pela terra como qualquer das outras mulheres deste mundo, ocupada nas mais humildes tarefas cotidianas, sem êxtases e sem milagres, mas elevada à mais sublime contemplação e à união constante com Deus. A Santíssima Virgem realizava as ações mais ordinárias, cuidando de seu lar, consertando as roupas de São José, mas que amor em cada uma dessas ações. No cumprimento da lei, que diferença entre a Virgem e o fariseu? Em cada um dos seus mistérios, vê nela um perfeito modelo de santidade, quedando maravilhado com a sua fé, a sua humildade, a sua vida de amor. O Fiat da Virgem de Nazaré aparece-lhe como a síntese viva de todas as suas virtudes, a chave de sua vida, onde as almas cristãs encontrarão sempre um maravilhoso exemplo de santidade. Vossa vida deve ser como a sua, ecce ancilla domini. Repetidas vezes, comentará com todo o entusiasmo de sua fé a célebre oração de Aimé Ollier, o Jesus Vivens e Maria. Um dos mistérios da infância de Jesus que mais o atrai é o da apresentação. Mas Dom Marmion logo ultrapassa a fragilidade das aparências para ver desenrolar-se tal mistério nas grandiosas perspectivas da redenção do mundo.
A Virgem, oferecendo seu Filho ao Pai Eterno, preludia, com esse gesto de oblação, como num ofertório, o sacrifício que amanhã se consumará de maneira cruenta no Gólgota. Assim, por ocasião das diversas festas litúrgicas, a alma contemplativa do abade de Maredsous encontrava perpetuamente a mãe ao lado do filho, inseparáveis no seu coração como na economia da salvação. Medianeira de todas as graças. Ainda neste caso, e tratando-se de um ponto que lhe era caríssimo, podemos tão somente respigar. Restam-nos algumas indicações apenas, felizmente decisivas, sobre esta mediação universal, centro de interesse dos atuais estudos mariais. Já em 1893, escrevia Dom Columba em suas notas íntimas de retiro, foi esplêndida a conferência sobre a mediação de Maria. Encheu-me de confiança o coração e deu-me grande desejo de ser um verdadeiro filho de Maria. Tornando-se, por sua vez, professor e pregador, associa-se com prazer ao grande número de teólogos que ensinam: todas as graças concedidas por Deus aos homens passam pelas mãos de Maria. Deus só quis dar o seu Filho por meio dela. Da mesma forma, quer que toda graça e toda bênção nos venham por Maria. Não ignora ele o lugar primordial do fiat da Virgem da Encarnação, que já importava na aceitação de sua dupla maternidade sobre o Cristo total, mas se compraz, sobretudo, em contemplar a maternidade espiritual de Maria sobre o corpo místico na cena do Calvário. Ele a vê ao pé da cruz. Ousa até chamá-la corredentora com seus divino Filho na redenção do mundo decerto, frisa ele, devemos tudo a Jesus Cristo, mas a mãe é inseparável do Filho. Perante os seus alunos de teologia, desenvolve o tema tradicional da nova Eva, associada a Cristo em toda a obra da nossa salvação. É preciso manter como princípio fundamental que a Virgem Mãe ocupa, na ordem da restauração do gênero humano, o mesmo lugar que Eva em nossa ruína. Com efeito, segundo o oráculo do Gênesis, sabemos que um plano de desforra dirige toda a economia de nossa redenção. Ao novo Adão, acha-se inseparavelmente associada uma nova Eva. Essas perspectivas mariais, que mais tarde deveriam tomar tal amplitude sob o impulso de seu ilustre amigo e dirigido, o cardeal Mercier, achavam-se ainda no ponto de partida. O abade de Maredsous, tornando-se membro da comissão teológica instituída pelo cardeal, foi encarregado de redigir, em nome de todos os seus membros, a súplica em vista da definição do dogma da mediação universal de Maria. Possuímos esse precioso documento. Sob as reservas necessárias e lealmente assinaladas, sente-se o pensamento pessoal do teólogo inclinando-se para esse título de Maria Medianeira de todas as graças, por causa de sua maternidade divina, de sua dignidade, de seu poder de intercessão, de seu papel de associada a Cristo ao pé da cruz, mas em total dependência e subordinação em relação ao único mediador. Eis aí a tua mãe. Portanto, a devoção a Maria não é de superrogação, mas essencial, observa Dom Marmion, é uma consequência da encarnação. Eis porque os que não conhecem a Santíssima Virgem, os que não a amam, correm grave risco de não compreender o mistério da encarnação e os outros mistérios da humanidade de Cristo. As nações que perderam o amor de Maria, perderam também a fé na encarnação. Se queremos amar a Cristo, se queremos que Ele seja todo nosso e nós totalmente dele, precisamos de ter uma verdadeira e grande devoção à Santíssima Virgem. Para Dom Marmion, essa devoção se resume em tomarmos consciência do papel de Maria sobre cada um de nós. No decorrer de suas pregações, de seus retiros, de suas direções, não cessa de repetir às almas as palavras de Cristo na cruz: Ecce mater tua, eis aí a tua mãe. Isto lhe prescreve a atitude fundamental de nossas relações de intimidade com Maria. Pois que ela é nossa mãe, devemos, a exemplo de Cristo Jesus, amá-la e venerá-la com um coração de filho. Forma pessoal de intimidade marial. Poder-se-á dizer que Dom Marmion foi uma alma marial? Ele mesmo vai responder-nos como verdadeiro mestre de espiritualidade e revelar-nos, em algumas frases densas, de extrema profundeza, a sua maneira personalíssima de compreender essa vida de intimidade marial. Com raro vigor de pensamento, une suas perspectivas mariais à grandiosa síntese de nossa predestinação em Jesus Cristo, segundo o plano divino que constitui o eixo de sua espiritualidade. Toda a nossa perfeição consiste em expressar a imagem de Jesus Cristo. Deus nos predestinou a nos tornarmos conformes à imagem de seu Filho, praedestinavi-nos conformes fieri imaginis filii sui.
Ora, em Jesus Cristo há atributos, há perfeições que são fundamentais e essenciais, e outros que deles decorrem e que julgamos secundários. Quanto aos atributos essenciais, todo cristão os deve reproduzir, e a perfeição deles em cada alma e a medida de sua própria perfeição, enquanto os outros atributos de nosso Senhor são reproduzidos com maior ou menor perfeição pelas almas, segundo as circunstâncias e o atrativo do Espírito Santo. Há, porém, dois atributos fundamentais que constituem, por assim dizer, a essência do homem-Deus, e sua imitação, sua reprodução em nós constituem a essência da nossa santidade. Jesus é Filius Patri e Filius Mariae. Quanto mais formos nele filhos de Deus e filhos de Maria, mais participaremos de sua infinita santidade, mais perfeitos seremos. É pelo batismo, revestindo-nos de Jesus Cristo, que nele nos tornamos necessariamente os filhos do Pai Eterno e os filhos de sua própria mãe. Não se trata de uma figura, de uma metáfora. Como diz São João, não é só de nome, mas na realidade, que nos tornamos filhos de Deus. De modo análogo, somos realmente filhos de Maria porque ela é mãe de seu corpo místico. Na cruz, Jesus nos confiou oficialmente a sua própria mãe, pois, se ela deu à luz na alegria o seu filho que era imaculado, na dor haveria de dar à luz os pecadores. A nós, cabe ratificar essa graça de adoção, enchendo o nosso coração das disposições de Jesus Cristo para com a mãe. Sendo Jesus essencialmente Filho de Deus e Filho de Maria, nós também devemos ser pela graça o que Jesus Cristo é por natureza, filhos de Deus e filhos de Maria. Deus só reconhecerá por seus verdadeiros filhos aqueles que, como Jesus, são filhos de Maria. Nestas linhas, apreendemos toda a espiritualidade marial de Dom Marmion, simultaneamente em suas vistas dogmáticas e na atitude fundamental do cristão para com Maria. Elas inserem a nossa vida espiritual e marial no âmago do mistério da encarnação redentora e conservam-nos inseparavelmente unidos a Jesus em toda a economia da salvação. Tal fórmula de vida marial toca a própria essência do cristianismo. Toda a diligência do cristão em sua vida marial consistirá, pois, em modelar-se pelos mais íntimos sentimentos de Jesus para com a própria mãe. Jesus Cristo é o nosso modelo. E, assim como encontramos nele o tipo perfeito do Filho de Deus, nele encontraremos também o tipo perfeito do Filho de Maria. Que fazer para realizar esse sublime programa? Jesus escolheu a sua própria mãe desde toda a eternidade. Conferiu-lhe, com a maternidade divina, todos os outros privilégios que nela admiramos e que ele pagou com o próprio sangue. Nós também devemos livremente escolher Maria por mãe, rejubilar-nos com todos os seus privilégios, dando por eles graças a Deus. Jesus era submisso à mãe. Erat subditus illis. E nós também obedeçamos a Maria. Sejamos dóceis a seus conselhos de imitar Jesus. Não diz ela a cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser, este é o meu filho amado, escutai-o? Jesus amou e honrou a mãe. Cabe-nos honrá-la, amá-la, achar nossa alegria em todos os seus privilégios. Rejubilar-se com os atributos divinos é uma forma elevadíssima do amor. Amemos Maria, mais que todas as mães. De sua parte, há um coração de mãe que perdoa sempre. Maria vê Jesus em cada um de nós. Por ocasião das numerosas pregações de retiro, Dom Marmion volta infatigavelmente a esses temas fundamentais. Quer ver as almas identificarem-se a Jesus em seus sentimentos de filho para com a mãe. Gosta de repetir a Cristo, vida de sua alma, a súplica de Santa Gertrudes: Senhor, dizei por mim a vossa mãe, ete filius tuus, eis aí o teu filho. Necessário seria também destacar o final de sua magnífica consagração à Santíssima Trindade, culminância de sua vida espiritual em Louvain, Natal de 1908. Ó Maria, Mãe de Cristo, Mãe do Santo Amor, formai-nos vós mesma segundo o coração de vosso Filho. É o mais puro Evangelho. Assim, Dom Marmion é uma alma marial, mas à sua maneira muito pessoal, na linha de sua própria espiritualidade que o impele constantemente a buscar em Cristo a fonte e o modelo vivo de toda a santidade. A seu exemplo, quererá tornar-se um filho amante de Maria, ser junto dela outro Cristo. Sobre esse ponto, nada mais sintomático que o seu encontro com os escritos de Grignon de Montfort. Conheço o segredo de Maria, escrevia ele em 1906. Sem dúvida alguma, essa devoção é fecunda e santificante para certas almas, a ela atraídas pela graça. Mas para isso, é preciso ser atraído pela graça do Espírito Santo.
Quanto a mim, experimentei-a, todavia, lançava antes a distração e o desassossego em minha alma. Diz o próprio padre Faber que, nos inícios, experimentava séria repulsão por essa devoção, mas que, prosseguindo, obtivera a graça de a praticar com grande suavidade e benefício para sua alma. Na prática, não há emprego para mim. Vou a Deus por Jesus. Maria ajuda-me a conhecer seu Filho e a dirigir-me para ele. Quanto aos outros, se experimentam atrativo para isso, animo-os, porque essa devoção foi propagada por um santo, e talvez só nos pareça exagerada por não nos acharmos ainda no diapasão de sua santidade. Cada alma vai a Deus por seu próprio caminho. Isto em nada diminui o alto valor do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que continua a ser na Igreja a mais pura obra-prima de nossa literatura marial e, provavelmente, o caminho mais breve para se deixar transformar em Maria e, por ela, em Jesus Cristo. A riqueza da Igreja lhe advém da admirável variedade de seus santos. Cada um expressa, de sua maneira, um dos aspectos da graça capital de Cristo e de sua plenitude infinita. Dom Marmion achava diretamente em Cristo o ideal de sua própria vida de intimidade marial. Isso não o impedia, quando impelido pela graça, de identificar-se com os sentimentos da alma de Maria, de recitar o ofício divino na pessoa da Virgem Maria, in persona B.M. Virginis, dirigindo meus louvores e minhas preces em seu nome, diz-nos ele, assim como deve ter feito ela própria ao Pai Eterno por Jesus Cristo, procurando penetrar nos sentimentos de sua adoração profunda, de sua humildade, de sua confiança e também de sua alegria ao pensar no triunfo do Filho. Outra luz, acrescenta ele, me fez compreender que todo louvor, dirigido a Maria, volve-se puríssimo para a glória da adorável Trindade como no seu Magnificat. Se me consagro a Maria, ela só recebe este dom de mim mesmo para oferecê-lo imediatamente a Deus. Um dos melhores meios de aproveitar bem o santo sacrifício da missa, recomendará mais tarde aos sacerdotes, é revestir-nos das disposições de Maria. É Maria na sua vida oculta que ele propõe como modelo para as almas contemplativas. Convida-as a imitarem a Virgem fiel, realizando toda a lei, não com um espírito farisaico, mas por uma vida toda de amor. A Virgem da Encarnação, pronunciando o seu fiat, aparece-lhe como o ideal de toda a vida religiosa. Em cada um dos seus retiros, consagra uma palestra à exaltação de Maria, exorta as almas a viverem em sua intimidade, impele-as para ela em suas direções. Sede o apóstolo da Santíssima Virgem. Ide a ela em todas as dificuldades. Ele próprio, cada manhã, consagra-se especialmente à Virgem Santa, rogo-lhe que me aceite por filho, ecce filius tuus. No decurso de uma peregrinação a Lourdes escreve, recebo aqui grandes graças. Não lhe agrada ver as almas sobrecarregarem-se de práticas. As devoções particulares são como as flores de um jardim, é preciso saber escolher. Uma vale tanto quanto a outra, seja qual for, mas desde que haja perseverança. Quanto a ele, além do santo sacrifício e do ofício divino, apegava-se com amor ao rosário. Sei, dizia, que se encontram liturgistas que desdenham e menosprezam o terço, sob pretexto de que esta devoção é boa para as mulheres e as crianças. Mas, para entrar no céu, é preciso ser pequenino. Se não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Os grandes senhores não são para o céu. O rosário rezado com devoção, afirmava, pode conduzir as almas à mais elevada perfeição. Com rara penetração, apreendera-lhe a essência. Sua alma de contemplativo sente-se à vontade, movendo-se nesses vastos horizontes dos mistérios de nossa redenção. Cada mistério da vida de Cristo contém uma virtude secreta para aqueles que o meditam com fé e amor. Sucede aos mistérios do Rosário o mesmo que ao ano litúrgico. Cristo não é somente um modelo para nós, mas a fonte viva de toda a santidade. Daí, o extraordinário poder santificador dessa devoção. Enquanto contemplamos os mistérios, imploramos ao Pai Eterno, em nome de seu Filho e pela intercessão de Maria, nos comunique uma graça de imitação própria para cada um dos mistérios, segundo a súplica da Igreja na oração da festa. Eime temur quod continem. Que maravilhosa fonte de graça e de santidade se torna assim o rosário para os que se dedicam, segundo o seu verdadeiro espírito, a essa magnífica devoção, tão cara a todo o coração católico. Se tanto se afeiçoa ao rosário, é por ver nele, como na liturgia, um compêndio de todos os mistérios de Cristo. E para ele é sempre necessário voltar a esse ponto: Cristo é tudo.
Releia-se em Cristo, Vida da Alma, o belo capítulo consagrado à Mãe do Verbo encarnado, ou as sublimes elevações sobre a vida oculta de Maria na obra Cristo em seus mistérios, e compreender-se-á claramente a que ponto, para Dom Marmion, permanece o mistério de Maria indissociavelmente unido ao mistério de Cristo. A invocação livremente escolhida por ele e por ele formulada, antes de suas instruções com singular acento, bem traduz o movimento mais íntimo de sua alma e a grande paixão de sua vida, Mater Christi. Em Maria, Dom Marmion vê, antes de tudo, a Mãe de Cristo. Daí brotou a forma tão pessoal e tão profunda de sua intimidade marial. Ele quer ser para Maria outro filho, outro Cristo. Doutor da adoção. Toda a santidade consiste em ser pela graça o que Jesus Cristo é por natureza, Filho de Deus. Colocando Cristo no coração de sua espiritualidade, Dom Marmion alcançou a mais íntima essência do cristianismo. E em Cristo foi diretamente ao fundo do mistério, a sua filiação divina, fonte e modelo da nossa. Antes dele, outros autores haviam explorado as magnificências da nossa graça de adoção. Ele, com força única, soube fazer desta graça o todo de sua espiritualidade. Eis, na verdade, a intuição inspiradora, a ideia mestra e o ponto de convergência de todos os seus pensamentos. Esse privilégio de Filho de Deus reveste o cristão de infinita grandeza por uma participação real na filiação eterna do Verbo, e essa graça de adoção torna-se a raiz de nossa santidade, assim como a união hipostática foi para Jesus a causa de todas as graças e de todos os carismas. Nossa vida espiritual toma então um novo sentido. É uma extensão, em cada um de nós, da encarnação do Verbo que eleva todos os membros do seu corpo místico à dignidade pessoal do Filho de Deus. São Tomás de Aquino ousa falar em uma mesma personalidade mística, quasi una persona mystica. Por ter visto isto com simplicidade e profundeza, por ter feito disto, sem espírito de sistema, com a espontaneidade e o ímpeto de uma vida, o centro de suas aspirações e de seu ensino, mereceu Dom Marmion, na história da espiritualidade, o título de Doutor da Adoção Divina. Poderosa unidade enfeixa os múltiplos aspectos de sua obra. É no seio do Pai que ele contempla a nossa vida espiritual em suas origens eternas. O conceito que faz da nossa santidade expande-se por esses infinitos horizontes. O Pai comunica ao Filho toda a sua divindade por via de geração eterna. Ele cumulou a humanidade de Jesus de uma plenitude de graça que se deve derramar só. Brie os membros do seu corpo místico na medida em que o quiserem receber pela fé e pelo amor. Os homens estão chamados a participar de sua filiação divina, predestinados por Deus para serem conformes à imagem de seu Filho único. Esse plano divino é a chave de tudo. Considerai que amor nos mostrou Deus Pai em querer que sejamos, e não só de nome mas na realidade, seus filhos. Eis a explicação de todas as misericórdias de Deus para conosco, o ponto de partida de todas as graças e a própria essência da vida cristã. Por conseguinte, nossa filiação adotiva pela graça permanece inseparável da filiação de Cristo. O Verbo encarnado é a causa exemplar, meritória, eficiente, de nossa predestinação. Essa intuição suprema, entrevista por Dom Marmion na leitura de São Paulo, ilumina pelos ápices toda a sua visão do universo. Deus não vê senão o seu Filho através dos homens. Quer que sejam semelhantes a ele, e a sua perfeição varia segundo o grau de conformidade a Cristo. O dia de nossa adoção é o de nosso batismo, a confirmação e os outros sacramentos desenvolvem em nós essa graça de filiação. A Eucaristia acaba, neste mundo, de gravar em nossas almas os traços de Jesus Cristo. Essas elevadas perspectivas dogmáticas inspiram toda a sua doutrina. Se é verdade que a nossa concepção de Deus dirige toda a nossa vida moral, a paternidade divina e o espírito filial, duas verdades extremas e correlativas, constituem o eixo de sua espiritualidade. Somos os filhos de Deus por adoção. Devemos tratar com ele como com um pai. Esse filho de Deus, cristão perfeito, na medida em que se imita Cristo. E ele lança ao acaso em suas notas a reveladora equivalência. Santo igual Filho de Deus. Santo é aquele que deixou desabrochar em si a graça de adoção. Toda a santidade consiste em ser pela graça o que Jesus Cristo é por natureza, Filho de Deus. Tal é a vasta síntese de espiritualidade que Dom Marmion deixou à Igreja. Ele nos reconduziu ao Evangelho, a São Paulo, a mística dos primeiros cristãos.
Deus Pai enviou-nos o seu Filho único para nos tornar seus filhos de adoção. Nossas almas devem, pois, voltar ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Só existe um caminho. Cristo nos conduz em Sinu Patre e lá, com Ele e em Ele, em seu Espírito, podemos dizer a Deus com o mesmo acento de ternura filial: Abba, Pai.